E aí, galera, aqui é o JP. A gente vai seguir fazendo exercícios da apostila Koch de Química 133 para o terceiro ano, da apostila 4, capítulo 11, que trata também de isomeria plana. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro exercício. Exercício ITA. Assinale a opção que apresenta o número total de isômeros estruturais de aminas com fórmula molecular C4, H11, H11N. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? Quando a gente for desenhar as possibilidades, né, dos isômeros estruturais, tem que lembrar aqui que justamente a minha amina, né, eu tenho um N fazendo 3 ligações simples com carbonos, ok? Como ele não falou nada de amina cíclica, eu vou pensar aqui só cadeias abertas. Esse exercício, né, esse tipo de exercício é do que mais complicado pode aparecer para vocês dentro de isomeria. Ele te dá uma fórmula e pede várias possibilidades aqui de tudo que existe. O que a gente tem que considerar aqui? Como é estrutural, eu tenho que tentar encaixar em lugares diferentes essas ligações de carbono, hidrogênio e tudo mais. O que eu faço? Vou desenhar aqui as possibilidades, né? E aí depois eu dou algumas dicas para vocês. Mas é importante quando você estiver tentando fazer esse exercício que você tente desenhar todas as possibilidades diferentes. Caso você tenha dúvida se você desenhou alguma igual ou não, dê nome àquele composto. Se o nome for igual de duas, é porque você desenhou o mesmo composto. Tá aqui as possibilidades. Olha só o que eu fiz aqui. Nessa primeira coluna aqui, todas as aminas que eu desenhei são primárias, tá? Sendo primárias, eu organizei os carbonos de diferentes formas. Então, aqui, o que eu pensei? Todos os carbonos unidos, lembra que uma das possibilidades de nome para aminas é você chamar a cadeia carbônica de um radical. Então, aqui eu teria o radical butil, isobutil, sec-butil, terc-butil. Lembra que com 4 carbonos eu tenho essas 4 possibilidades de radicais. É justamente o que eu fiz aqui, tá? Então, eu tenho aqui, no caso, isso daqui seria butilamina, sec-butilamina, isobutilamina, terc-butilamina. Perceba que são as 4 possibilidades. Depois que eu fiz? Desenhei aqui aminas secundárias, tá? Aqui, ó, tem 3 possibilidades para aminas secundárias. No caso aqui, se eu vou dar o nome, né? Metilpropilamina, dietilamina e aqui metil isopropilamina, ok? Essas 3 possibilidades aqui de amina secundária e essa última aqui de amina terciária, né? Que eu tenho aqui justamente um dimetiletilamina, ok? Essas possibilidades. Quando eu conto aqui, tenho justamente 8 estruturas diferentes, beleza? Vamos lá agora. Exercício número 2. Tautomeria é um caso particular de isomeria de função, no qual 2 isômeros coexistem em equilíbrio. Assinale a alternativa que contém o par que exemplifica o exposto acima é. Dica que eu dei para vocês. A gente encontra tautomeria quando eu tenho função enol. Ou seja, quando eu vou analisar aqui as alternativas, é só ver qual tem função enol. Opa, aqui é éter. Não é, então nem preciso testar. Ciclobutano, metilciclobutano. Opa, hidrocarboneto, também não. Aqui, cetona e enol. Opa, essa daqui pode ser. Aqui, éter e álcool. E aqui eu tenho amina e amina. O único que tem enol, alternativa, né, como ele falou de tautomeria, é justamente a alternativa C, ok? Desenhei aqui para vocês, ó. Tenho aqui a propanona e aqui o 2-propenol, ok? Ou seja, o OH, né, está justamente no carbono 2, que é esse daqui, já que a dupla aqui não tem diferença se eu coloco de um lado ou de outro. Beleza? Se eu quisesse aqui só ver o tipo de isomeria que existe entre eles, né, eu não vou conferir aqui um por um, mas basicamente aqui seria metameria, esse daqui, ciclobutano e metilciclobutano. Esse aqui nem seria isomeria, porque o número de carbonos é diferente. Aqui, éter metílico e álcool etílico, isomeria de função. E aqui seria metameria também. Então, o único que é tautomeria é a alternativa C. Vamos lá.
Exercício 3 agora. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação e um de função desse flavorizante. Então, flavorizante é o que dá sabor, ok? Flavor, né, do inglês. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ele pede para a gente analisar essa estrutura. Eu tenho aqui esse grupo funcional, C-O-O. No meio da cadeia, isso é função éster. Sendo função éster, a gente tem que pensar aqui, ó, ele quer duas coisas. Primeiro, isômero de compensação. O que é isômero de compensação? A mesma coisa aqui, metameria. E depois um isômero de função. Metameria é quando eu só mudar a posição disso daqui, ok? E função, o que faz par com éster, é ácido carboxílico. Vamos ver as alternativas. Se eu analiso aqui a letra A, cuidado, tá? Quando você olha rápido, você pode se confundir. Mas eu tenho aqui, ó, C-O e o O, eles estão distantes, tem um carbono entre eles. Isso daqui não é um éster. Isso daqui é uma função cetona aqui e uma função éter aqui. Então, eu já elimino essa primeira porque isso daqui não é um éster. Então, não é isômero de compensação. Letra B. Aqui eu tenho o meu éster, né? Então, eu tenho aqui 2 carbonos aqui, 3 aqui. Tinha que ter, de fato, 5 carbonos, né? Como a gente viu na estrutura anterior. Agora, quando eu analiso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu tenho só 4 carbonos e aqui eu tenho 5. Tá? Então, já posso eliminar a alternativa B aqui. Tem que ter 5 carbonos, porque é butanoato, ou seja, tem 4, de metila, ou seja, mais 1. Então, ao todo dá 5 carbonos. Aqui agora, eu tenho um éster aqui e eu tenho ácido carboxílico aqui. Ok, vamos ver aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. Cuidado, isso daqui é o butanoato de metila. É o mesmo composto que a gente acabou de ver. Mesmo composto não é isômero, né? Ele é o mesmo composto. Então, a gente já elimina essa também. Letra D. Eu tenho aqui, novamente, o caso de C-O separado do meu O. Não tenho aqui um éster. Já eliminamos aqui também. Sobra para a gente a alternativa E. Se a gente analisar, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um propanoato de etila, tenho o meu éster aqui, mudei a posição, né? Então isso aqui é metameria. E aqui eu tenho o meu ácido, 1, 2, 3, 4, 5, pentanóico, que é o isômero de função dele. Alternativa E. Exercício 4 agora. A reação de hidratação em meio ácido do propino gera inicialmente o produto A, que espontaneamente se converte no produto B, como na reação abaixo. A função química do produto B é. Vamos analisar aqui, olha só que interessante. Tem aqui, ó, o propino, né? Então um carbono aqui, outro aqui, e tem mais um carbono aqui. Cuidado, tá? Esse é o propino. Quando ele sofre hidratação, ou seja, quando ele reage com a água em meio ácido, ele forma esse composto. Ele quer saber a fórmula estrutural, a função orgânica desse daqui. É só a gente analisar a função desse daqui. Esse primeiro tem o quê? Tem no mesmo carbono um um OH, uma hidroxila, e tem uma dupla. Isso aqui é um enol. Esse enol, a gente viu, né, ele coexiste com aldeído e cetona. Qual que é o correto aqui, né? Porque agora a gente já eliminou várias alternativas. Eu tenho que ver em que posição que está esse OH. Esse OH está no meio da cadeia. Ele vai dar origem a uma cetona. No caso, se eu desenhasse, seria a propanona, ok? Quando eu observo essa reação aqui. Então, como o OH está no carbono do meio, gera uma cetona. Se o OH estivesse aqui na ponta, geraria um aldeído. Alternativa B. 5 agora, para a gente fechar essa aula. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a fórmula molecular C4H10O. Vamos lá. Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui?
eu vou ter que justamente analisar cada uma das minhas estruturas, ok? E ver qual que condiz com o que eu estou observando. Ele fala que eu tenho isomeria de função entre os compostos 2 e 3. Vamos analisar. O composto 2, eu tenho aqui ó, OH ligado em carbono saturado, função álcool. O composto 3, eu tenho OH ligado em carbono saturado. Os dois têm a mesma função, então não é isomeria de função, nem preciso continuar. Letra B, isomeria de cadeia entre 3 e 4. 3 tem aqui ó, justamente uma cadeia aberta, é uma cadeia linear, né, ou seja, não é ramificada, saturada e justamente não contém aqui heteroátomo, então ela é homogênea. O 4, quando eu vou analisar, ele também tem toda essa mesma cadeia aqui, tá? Então não pode ser justamente isomeria de cadeia. Mas tem um detalhe, cuidado, tá? Essa fórmula molecular desse composto 4, ela veio errada. Se você conta aqui, esse carbono não está fazendo todas as ligações que ele precisaria. Então, o que está faltando aqui, por exemplo? Está faltando eu colocar uma dupla e tirar esse hidrogênio. Se eu faço isso, de fato muda a classificação da cadeia, mas antes de mudar a classificação da cadeia, mudou a fórmula molecular. Então, eu já não posso falar que eles são isômeros. Então, já está errada a letra B também. Letra C, isomeria de compensação. Compensação é a mesma coisa que metameria, que é a mudança da posição do heteroátomo entre 1 e 5. 1, eu tenho função éter, o heteroátomo está aqui. 5, eu tenho o éter, está aqui. Mudei justamente a posição do meu heteroátomo, foi a única coisa que mudou. É a alternativa C, ok? Para fechar, se eu analisasse aqui a letra D, isomeria de posição entre 2 e 4. 2 está aqui, 4 está aqui. A gente já sabe aqui que eles nem vão ser isômeros por conta dessa mudança que eu fiz na cadeia. Então, está errado também a alternativa D. Sobrou aqui, então, a alternativa C. Fechamos nossa aula de isomeria plana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.